Abram nossas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. A igreja pode ser. E a sociedade atual, essa sociedade, essa cultura em que estamos inseridos, que nós fazemos parte, tem algumas características marcantes. E o pluralismo, por exemplo, é uma característica dessa época. E o pluralismo é a aceitação da diversidade de novos conceitos, da diversidade de comportamentos e crenças. O pluralismo apresenta ao indivíduo diversos caminhos a seguir. Isto é, diversos comportamentos, diversos estilos de vida, sem se ater, sem se prender a um padrão. A diversidade do pluralismo é a bandeira que se ergue. E nesta sociedade plural, todos os estilos de vida, todos os conceitos acerca de uma só coisa, ainda que conflitantes, e todas as crenças, elas são aceitas. Contudo, em detrimento, sendo colocado de lado os princípios, os valores e a crença de origem judaico-cristã. Mas uma outra característica também marcante da nossa sociedade, da sociedade em que vivemos, é o relativismo. E essa linha filosófica do relativismo diz que a verdade não é absoluta. Diz que a verdade é um ponto de vista individual, uma interpretação particular das coisas, dos fatos, em vez de ser o que é de fato a realidade. De acordo com o relativismo, com essa linha filosófica, o relativismo, as verdades da palavra de Deus não são absolutas, são apenas algumas verdades dentre tantas outras verdades. Mas também vivemos em tempo de impermanência, onde os padrões são passageiros, os compromissos sem duração, o que importa é o aqui e agora. As pessoas têm esquecido o passado e deixado de planejar o futuro. Vivem o aqui e agora intensamente, sem lembrança do que se foi e sem expectativa do que será. Enquanto que no cristianismo se traz à memória os marcos do passado e se vive numa expectação intensa do porvir. Pois bem, no capítulo 13, capítulo anterior do texto que nós lemos, no versículo que nós lemos, no capítulo 13 desse evangelho, está registrado como seria a partida do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus relata aos seus discípulos que ele estava prestes a partir. E os primeiros versículos do capítulo 14, especificamente dos versículos 1 ao 4, o Senhor Jesus consola seus discípulos acerca de sua partida. E os versículos do 1 ao 4 diz: Não se turbe o vosso coração. As palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vindo. Vou
ele diz: tinha promessa de retorno. A sua partida tinha promessa de que no céu, ao lado do Deus Pai, ele iria preparar lugar para os seus discípulos e para todos os seus seguidores, como está registrado no versículo 3 que nós lemos, quando ele diz: eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei. O versículo 5 do capítulo 14, o Senhor Jesus, ele é então interrompido por um dos seus discípulos, Tomé, que ele pediu um esclarecimento. No versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E essa pergunta feita pelo discípulo Tomé tem uma resposta notável por sua profundidade e beleza. Versículo 6, Jesus responde a esse questionamento, a essa pergunta de Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o tema da nossa mensagem nesta noite não poderia ser diferente. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a estrada, Ele é o meio de acesso, Ele é o meio de chegada a Deus. E na primeira carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa passagem diz que o Senhor Jesus, Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele se fez servo para religar o pecador a Deus. O Senhor Jesus, Ele é o único acesso, Ele é o único intermediário, Ele é a única chegada a Deus. Mas ninguém tem esse poder, tem essa capacidade. Cristo, só Cristo, só o Senhor Jesus é a estrada que liga, que leva uma pessoa a Deus. O caminho pelo qual guia os seus até Deus Pai. Mas essa expressão, esse termo caminho, além de ser estrada, significar estrada e acesso, também tem significado de ser um modo de vida, um modo de comportamento costumeiro. O termo caminho também tem significado de um comportamento de acordo com princípios. E Jesus, Ele é o caminho, porque Ele é o nosso acesso, a nossa estrada a Deus, mas Ele também é o caminho no sentido de comportamento certo, de forma correta de viver, de modo de vida justo. O Senhor Jesus é um trajeto a ser realizado por cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele é um curso sistemático de busca. O Senhor Jesus é um curso sistemático de ação e conduta. Ele é o sistema de doutrina a se seguir. O Senhor Jesus é o caminho da fé cristã e precisamos anunciar essa mensagem, que Ele é o caminho. Atos 24, versículo 14 diz: mas confesso-te isto, porque conforme aquele caminho que chamam seita, assim sigo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. E essa passagem descreve a situação em que o apóstolo Paulo estava perante o tribunal, na presença do governador Félix. E ele, na ocasião, afirmou que conforme o caminho que alguns chamaram de seita, conforme esse caminho, ele, o apóstolo Paulo, servia a Deus.
Só Jesus leva uma pessoa a Deus. E não se trata de chegar a Deus através de uma religião. Não se trata de chegar a Deus através de uma prática de sacrifício. Não se trata de chegar a Deus através de uma promessa feita, uma promessa cumprida. Não se trata de chegar a Deus através de uma oferenda. Tudo isso é incapaz, ineficiente, ineficaz para nos conduzir, para nos levar a Deus. Só Jesus pode conduzir uma pessoa a Deus, assim como também Ele é o caminho a ser trilhado. E se trata de um caminho estreito, de um caminho difícil, porque é o caminho da renúncia do eu, é o caminho do amor, é o caminho da justiça, é o caminho do arrependimento, é o caminho do perdão. Jesus, Ele assenta, ou seja, Ele é a estrada, Ele é o caminho. Eu sei que Jesus é o caminho que vai para o céu, esse santo lugar, que só entrará o redimido e a vida eterna sempre gozará. Se for nascer abraçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Se for nascer abraçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Eu sei que Jesus é a verdade que veio ao mundo a libertar a alma cansada e aflita, que só Jesus Cristo pode salvar. Se for nascer abraçada que Ele traçou,
idealizo. Verdade não é o que eu entendo. Verdade é o que de fato é. Simples assim. Igreja, se aqui tem também visitantes, vivemos numa sociedade onde cada qual tem a sua verdade, onde a verdade é relativa, mas a verdade é exatamente o conteúdo daquilo que é verdadeiro. A verdade está relacionada à precisão, ao que é real. A verdade, ela não é relativa, como se afirma hoje, porque a verdade, repito, é simplesmente única, completa e absoluta. Isso é verdade. E o Senhor Jesus, ele diz que é a verdade perfeita e completa da revelação de Deus. Não existe meio termo, não existe relativo, não existe ponto de vista quando se trata do que é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade que contraria dúvidas, que contraria ambiguidade, que contraria relativismo, que contraria mentiras. Jesus, ele é a verdade. O que Jesus diz é a verdade. O que Jesus fez e continua fazendo é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Sua palavra é a verdade. E ainda no Evangelho, o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 36, diz: se pois o Filho, ele falando dele mesmo, as palavras do Senhor Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vivemos dias da pregação e exaltação do relativismo, a negação da verdade, mas a verdade, ela existe como o que corresponde ao que de fato é, também como sendo Jesus, a verdade que liberta. E devemos nos ater a essa mensagem, porque nos nossos meios existem falsos profetas dizendo que a verdade é relativa. Oh meu Deus, me guarde dos homens que virão, falando em teu nome, com uma nova pregação. Ó povo de Deus, é chegado o dia dos vossos profetas. Uma nova profecia.
Ele é a vida superior que devemos absorver, que precisamos receber. Em João, ainda no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, um outro texto áureo da palavra do Senhor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Cristo, nós temos a vida eterna. Ainda neste Evangelho, no capítulo 11, no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 11, os versos 25 e 26, Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O Senhor Jesus nos promete, nos garante a vida eterna. Uma vida além desse plano. Uma vida que transcende este mundo. Uma vida na presença de Deus, usufruindo da beleza e santidade do nosso Deus. Uma vida sem fim, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem ansiedade, sem medo, sem as mazelas desse mundo que vivemos. Porque a presença de Deus, a vida com Ele, irá nos preencher e satisfazer plenamente. Cristo, Senhor Jesus, Ele é o elo vital, Ele é o elo fundamental entre o céu e a terra. O único que nos concede vida eterna. E não serão mais tempos de impermanência. Lembra que a gente falou inicialmente? Em que relacionamentos não tem duração, não existe padrão duradouro, mas a vida em Cristo terá duração permanente, eterna. A eternidade é o período a ser vivido com o Deus Filho e com o Deus Pai. Não sei quando será. Jesus vai voltar para levar-me para o céu. O céu
Pra mim não será como um anjo, serei, então tu será muito perto pra mim, muito perto para mim, como um anjo serei, muito perto para mim, como um anjo serei, muito perto para mim. E as duas significados da vida eterna. Uma palavra humanamente não convincente, mas para aqueles que são tocados pelo Espírito Santo de Deus, entendem, creem e almejam essa realidade. E o Senhor Jesus, ele encerra o versículo 6 do capítulo 14, dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa é uma afirmação poderosa, de caráter exclusivo de Cristo, como sendo o caminho, a verdade e a vida. O caminho como o único acesso a Deus e o estilo de vida a se viver. A verdade, porque Cristo, ele é completo, perfeito e absoluto. E ele é a vida, porque ele é a representação perfeita de uma vida em plena harmonia com os propósitos de Deus. Ninguém se chega a Deus senão pelo caminho que é Cristo. Ninguém pode chegar a Deus senão pela verdade que é Cristo. Ninguém pode chegar a Deus senão pela vida que é Cristo, pois só Jesus Cristo salva. Amém? Amém. Precisamos, irmãos, absorver, deixar que essa palavra, que essa mensagem esteja nos nossos corações, nos nossos lábios, na nossa vida, no nosso estilo de vida. No Brasil, se as estatísticas mostram que a igreja evangélica cresce no Brasil. Mas de que forma? De uma forma saudável ou aderindo ao pluralismo, ao relativismo, à impermanência dos padrões, dos relacionamentos? Devemos nos ater a essa palavra, que é a verdade. Jesus Cristo, e anunciar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E ninguém consegue chegar a Deus senão por Ele, porque só Jesus salva.